Bom dia, boa tarde, boa noite para mais essa live onde nós falaremos sobre as melhores formas de dormir. Qual será que é o melhor lado para você deitar? Por quê? Mais de 20 anos. Esse é o tempo que a gente dorme ao longo de toda a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? E aí surgem perguntas. Será que eu durmo na posição correta? Não seria melhor dormir do lado direito? Do lado esquerdo, de bruços, de costas? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas esse não será um único assunto. Então, nós também vamos falar sobre coisas que você faz, que quando você levanta, que influencia no seu sono. Nós vamos falar sobre bebidas, sobre alimentos que podem piorar o seu sono. Nós vamos falar de suplementos naturais que podem te ajudar a dormir, como a melatonina, a glicina, a cannabis medicinal. Também vamos falar sobre o clonazepam e outros medicamentos comumente prescritos para tratar o sono. E um outro suplemento que vai te ajudar na ansiedade, na dor e pode até mesmo te auxiliar a largar de vez o Rivotril. Então, pessoal, vamos começar com uma pergunta. Você está realmente dormindo bem? Escreva aí no chat, escreva aí nos comentários, junto dessa mensagem, respondendo se você está dormindo bem ou não. Também comenta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Pessoal, vamos deixar a mensagem no chat. Cadê a galera hoje? Nesse sábado de manhã, 10 da manhã, já vai escrevendo aí no chat se você dorme bem e também de que parte do mundo você me assiste. Então, pessoal, 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. E muitos não sabem qual é a posição correta para dormir. E também não sabem quais são os prós e os contras de cada uma das posições. E por mais que isso pareça pouco relevante, não é. Isso importa muito na qualidade do seu sono. Então vamos falar aqui das posições mais comuns para dormir. A primeira é a posição de bruços, quando a gente fica com a barriga encostada na cama. Quando você deita de bruços, com a cabeça torcida para um lado ou para o outro, porque você tem que se apoiar no travesseiro, a sua coluna acaba ficando desalinhada. Então as curvaturas normais, fisiológicas da coluna, elas acabam sendo alteradas com essa posição para dormir. Por isso, é muito comum ficar com dor nas costas depois de se deitar de bruços por um tempo. E no longo prazo, esse hábito de dormir de bruços pode trazer problemas. Então, se você se preocupa com a forma que envelhece também, se você se preocupa com as linhas de expressão no seu rosto, dormir nessa posição também não é a melhor opção, porque o travesseiro pode formar pequenas dobras, pequenas rugas, que vão ficar marcadas no seu rosto. Então, se isso for um hábito, essas dobras, essas rugas vão ficar marcadas. Então, pessoal, dormir de bruços é a pior posição. Eu já vou te falar a melhor posição, mas antes eu quero falar sobre os prós e contras de outras posições. Nossa segunda posição é dormir para o lado direito. Quando o assunto é coluna, dormir para o lado direito é uma das melhores opções, principalmente se você colocar um travesseiro entre os seus joelhos, para alinhar corretamente a parte mais baixa, mais inferior da coluna, que é a nossa coluna lombar. O problema dessa posição é maior para quem tem refluxo gastroesofágico, porque existe um músculo, o esfíncter esofagiano inferior, que separa o nosso esôfago do nosso estômago, que na doença do refluxo gastroesofágico esse esfíncter costuma não funcionar corretamente. E aí, o que acontece? Esse esfíncter que conecta o esôfago ao estômago, ele acaba permitindo a passagem de líquido do estômago de volta para o esôfago. Porque à noite, quando você está deitado, a gravidade não empurra os líquidos do seu corpo para a parte baixa do seu corpo, e sim para o local onde você está deitado. Então, se você está deitado do lado direito, a gravidade vai empurrar os líquidos do seu corpo para o lado direito. Então, esse líquido do estômago, ele vai voltar para a boca, e aí, no dia seguinte, você vai sentir uma queimação no seu esôfago, na sua laringe, você vai ficar tossindo, com catarro, vai ter problema nas gengivas, problema na boca, problema nos dentes
e pode inclusive acordar com aquela sensação de queimação ácida. Então, se você tem alguns desses sinais e sintomas, você provavelmente tem refluxo gastroesofágico e não deve dormir do lado direito, porque isso vai piorar os sintomas. O esôfago nada mais é do que um tubo que liga a boca ao estômago e ele fica mais à direita. Se o seu esfíncter esofagiano inferior não funcionar bem, quando você se deitar sobre o lado direito, o líquido do estômago cairá em direção a esse tubo, em direção ao esôfago, e isso vai facilitar o retorno desse líquido para sua boca. Então, quem dorme para o lado direito costuma ter mais refluxo. Mas dormir para o lado direito pode ser uma boa para quem ronca e também para evitar problemas nas costas. Terceira posição, pessoal, e já vai me contando aí, em que posição que você dorme? Você dorme de bruços, para a direita, para a esquerda? Você dorme com a barriga para cima? Escreve no chat, nos comentários, que eu quero te conhecer melhor. Então, terceira posição é dormir com a barriga para cima. E do ponto de vista de coluna vertebral, ela é ótima, principalmente se a gente colocar um travesseiro embaixo dos joelhos para alinhar ainda mais a coluna. Agora, atenção, se você ronca, se você tem pressão alta, se você está obeso, acima do peso ou está grávida, essa posição não é boa. Os obesos, eles roncam por diversos motivos. Um dos motivos é os músculos da parte da faringe posterior, ali no céu da boca, no céu da garganta, eles relaxam quando a pessoa dorme e caem para trás, obstruindo a passagem do ar. Essa obstrução acaba produzindo o som do ronco. E se o ronco fosse o único problema, estaria até tudo bem, não seria algo tão relevante, algo terrível. Agora, o ronco em pessoas acima do peso, principalmente em pessoas com obesidade grave, faz parte de uma doença chamada síndrome da apneia obstrutiva do sono. As pessoas com essa doença, elas roncam e depois param de respirar por alguns segundos. O dióxido de carbono começa a se acumular no sangue e ativa novamente o centro respiratório, fazendo com que a pessoa volte a respirar. Então, como que essa pessoa faz? Ela ronca e para. Ronca e para. Você já conviveu com uma pessoa assim? Que ao dormir parece que ela ficou sem ar e aí do nada ela volta a roncar alto, como se estivesse buscando o ar novamente. Então, pessoal, esse ciclo de roncar, parar de respirar, roncar, parar de respirar, provoca microdespertares no cérebro que liberam a adrenalina para a pessoa voltar a respirar normalmente. E o que isso vai causar? Isso vai aumentar a pressão arterial. Então, a apneia obstrutiva do sono é uma das piores inimigas da pessoa que tem pressão alta, porque ela gera hipertensão refratária, hipertensão resistente ao tratamento e aumenta, por exemplo, o risco de morte cardiovascular. Então, se você ronca, se você está acima do peso, evite dormir de barriga para cima. A mesma coisa se você estiver grávida, porque o bebê no útero, ele pesa muito e pressiona uma veia chamada veia cava inferior. Por esse motivo, que o indicado para grávidas é sempre dormir virada para o lado esquerdo. E, para finalizar aqui, em relação a dormir de costas, alguns estudos mostram que pacientes com fibromialgia veem melhora, percebem melhora depois de adotar este hábito. Então pode ser uma boa estratégia para quem quer controlar melhor as dores da fibromialgia. A quarta posição, pessoal, é a melhor posição. Qual é a quarta posição? Dormir para o lado esquerdo. Se você tem refluxo, ao dormir para o lado esquerdo, os fluidos do estômago vão em direção à parede do estômago e vai ficar mais difícil que ele retorne para a boca. Além disso, dormir para o lado esquerdo ajuda a esvaziar o estômago e também melhora os movimentos intestinais. Se você ronca, dormir para o lado esquerdo ou para o lado direito pode reduzir o ronco. Pela força da gravidade em si, porque a parede que caía para trás agora vai cair para o lado ou vai relaxar muito menos e aí a pessoa não vai ter uma obstrução tão intensa. Dormir para o lado esquerdo também vai ajudar na sua circulação. Porque se você está grávida, se você está acima do peso ou simplesmente se você tem má circulação nas pernas, os órgãos, quando você dorme de barriga para cima, por exemplo, eles podem pressionar, como eu falei, a veia cava inferior, que é a veia responsável por trazer todo o sangue da parte inferior do nosso corpo, dos nossos pés, das nossas pernas, de volta para o coração.
E aí, por essa veia estar mais à direita, é exatamente por esse motivo que a gente recomenda que as gestantes, que as grávidas, sempre deitem, sempre durmam para o lado esquerdo, porque isso permite que o sangue circule com mais facilidade. O sangue circulando com mais facilidade, de forma adequada, o seu coração agradece, porque ele vai precisar trabalhar menos, e a sua circulação também vai melhorar. E isso pode, inclusive, ajudar a melhorar o inchaço das pernas, dos pés, do rosto e muito mais. Então, pessoal, falamos aqui das 4 posições para dormir. Você viu que a melhor posição para dormir é a posição virada para a esquerda, mas e aí? Como você vai saber qual é a melhor posição para você? Qual é a posição mais adequada para você? Nós temos que levar 3 fatores em consideração. O primeiro é a coluna. Então, nós temos que alinhar a nossa coluna. Quais são as melhores posições para alinhar a coluna? Lado direito, lado esquerdo e de barriga para cima. Mas a melhor posição é aquela que você se sente confortável. Uma dica para alinhar melhor a coluna: colocar o travesseiro entre os joelhos, caso você esteja dormindo de lado, ou abaixo dos joelhos, caso você esteja dormindo de barriga para cima, tá bom? Segundo fator a ser analisado é: depois de encontrar a melhor posição, você tem que entender se você tem algum problema de saúde. Então, se você tiver refluxo, evita dormir para o lado direito. Se você tiver problema nas costas, evita dormir de bruço. Se você ronca, se você está acima do peso, evita dormir de barriga para cima. E o terceiro ponto é o conforto, porque não adianta você se posicionar da forma ideal se essa forma ideal, se essa posição não é confortável para você e não te permite dormir. Então a melhor posição é aquela posição que te faz dormir bem a noite toda, ok? Vamos lá para os inimigos do sono. Bebidas, comidas, coisas que fazemos ao longo do dia que podem atrapalhar o nosso sono. Mas antes, curta esse vídeo, deixe o seu like, porque a sua curtida, o seu joinha, vai fazer com que esse conteúdo chegue para uma outra pessoa. Então você pode ajudar uma outra pessoa a dormir melhor. Então, se você quer fazer uma pessoa dormir melhor, se você quer ajudar uma pessoa a dormir melhor, curta esse vídeo, que essa pessoa será eternamente grata pela ajuda, pelo bem que você está fazendo a ela. Vamos lá, bebida. Quais são as bebidas inimigas do nosso sono? Primeiro, a gente sempre diz aqui para quando acordar, tomar um copo de água, um copinho de água com limão, uma água com vinagre de maçã, ao acordar. Por que a gente não recomenda beber água antes de ir para a cama? Porque se você fizer isso, isso vai fazer com que você levante para urinar várias vezes. Então evite beber grandes quantidades de água perto da hora de dormir. Além disso, além da água perto da hora de dormir, temos que tomar cuidado com o café, porque por mais que ele seja anti-inflamatório, antioxidante, por mais que ele melhore o nosso humor, algumas pessoas são o que chamamos de metabolizadoras lentas. O que isso significa? Que essas pessoas, mesmo tomando café 2, 3 horas da tarde, ainda assim elas podem ter o sono prejudicado pela cafeína. Geralmente, o nosso corpo leva 4 horas para metabolizar o café, mas os metabolizadores lentos levam até 12 horas. Então você tem que prestar atenção no seu corpo. Eu, Dr. João, particularmente, não me dou muito bem com o café e evito tomar essa bebida. Terceira bebida, pessoal, o álcool. Muita gente fala, não, eu tenho que tomar um álcool, uma tacinha de vinho ou uma latinha de cerveja para poder dormir melhor. E isso é o maior erro que você pode cometer. Por quê? Por mais que o álcool possa facilitar, possa ajudar a pegar no sono, ele vai prejudicar o seu sono profundo. Então você pode até pegar no sono mais rápido, mas você não vai dormir corretamente. O seu sono vai ser superficial e no longo prazo isso vai gerar fadiga, cansaço, dores musculares e diversos outros problemas associados a um sono de baixa qualidade. Segundo ponto que a gente tem que levar em consideração aqui, além das bebidas, são os ciclos. Para dormir bem, os hábitos durante o dia fazem toda a diferença. Então, a gente precisa que o nosso cérebro, para dormir, que ele libere uma substância chamada melatonina. E essa melatonina, ela só é liberada à noite, quando não há luz. Então, o que você vai fazer? Quando você se levantar, você vai, abrir as janelas, eu já abrir as cortinas, você vai deixar a luz do sol entrar nos seus olhos para iniciar esse ciclo. Então, nesse primeiro momento, quando a luz entrar nos seus olhos, isso vai inibir a liberação de melatonina. Mas você não quer melatonina 7 horas da manhã quando você acabou de acordar. Depois, à noite,
Você vai ficar longe das luzes, longe das telas e vai deixar o seu quarto o mais escuro possível. E isso vai facilitar a liberação de melatonina. E eu já vou falar também sobre a melatonina que pode ser comprada na farmácia ou manipulada. Terceiro ponto de atenção são os exercícios. Então evite fazer atividade física próximo da hora de dormir. Atividade física, exercício físico é fundamental, tá bom? Mas perto da hora de dormir vai atrapalhar o seu sono, porque você vai ficar agitado, vai ficar acelerado e vai demorar a relaxar. Então o exercício na hora correta, ele vai ajudar a dormir, porque vai cansar o seu corpo, os seus músculos vão trabalhar, vão liberar substâncias que vão te relaxar, mas perto da hora de dormir o efeito será prejudicial. Vamos lá, falar da melatonina e da glicina, que são dois dos suplementos mais utilizados para tratamento de problemas de sono. Então, qual é a melatonina que é interessante? A melatonina de liberação rápida, então você vai tomar aí 30 a 45 minutos antes de dormir, e uma dose inferior a 5 mg já é suficiente. E a glicina, você pode tomar cerca de 2 a 3 gramas, 60 a 90 minutos antes de dormir, que isso vai te ajudar na indução do sono e também na manutenção do sono. Em relação ao clonazepam, ao Rivotril, eles são medicamentos tarja preta, não é à toa, porque eles geram dependência. Então, quando a pessoa faz o tratamento com o clonazepam, com o Rivotril, com o alprazolam, com o diazepam, esse tratamento tem que ter início, meio e fim. Porque esses medicamentos, eles induzem o sono, só que eles geram dependência. Então, se não for utilizado da forma correta, com o acompanhamento médico correto, depois vai ficar difícil largar essa medicação. Então, nunca use esse medicamento sem prescrição médica. Não pega do vizinho, não pega da irmã, não pega o Rivotril de ninguém. E mais uma vez, o uso é temporário. E como eu falei, uma opção muito boa para o sono é a cannabis medicinal. Temos várias formulações, inclusive combinando a cannabis com a melatonina, com a camomila, a valeriana, o lúpulo, o maracujá, que são plantas que ajudam muito a melhorar a qualidade do sono. Se você tem problema de sono e quer fazer um tratamento que, de quebra, também pode te ajudar com dores, ansiedade, que vão proteger a saúde do seu cérebro, clica agora aí no primeiro link da descrição e marque a sua consulta com o médico prescritor por apenas R$30. Pois é, R$30 para você fazer a sua consulta com o médico prescritor de cannabis medicinal. Pessoal, era isso, hein? Quer fazer o tratamento de forma natural, com poucos efeitos colaterais, com o acompanhamento certo de um médico preparado, treinado por mim, para te acompanhar da melhor forma possível? Clica aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. E ó, vou para o nosso chat, mas antes deixa uma nota para esse vídeo. O que você achou desse assunto sobre o sono? É algo que a gente não tem falado muito aqui no canal, mas eu quero saber de você. Você gostou de saber quais são as melhores posições para dormir? Deixa sua nota, sua opinião de 0 a 10, porque a sua avaliação é muito importante para a gente continuar aperfeiçoando o nosso trabalho. Beleza? Vamos aqui para o nosso chat, enquanto o pessoal vai deixando a nota. Vamos ver quem está aqui com a gente hoje, nessa manhã de sábado. Tá um dia bastante bonito aqui no Rio de Janeiro. Vou curtir uma prainha, provavelmente, mas antes, não poderia deixar de fazer a live com meus queridos e minhas queridas inscritas. Um grande abraço para Márcia Maria do Recife, para Nilva Moreira, para o meu amigo Antônio Carlos de Belo Horizonte, para o queridíssimo Robson Zé Rob de Maceió, para Magda D'Andréia, para Marlene Prado, Regina Nogueira Alves, Rosimério da Costa do Sergipe, Ney Dias de Salvador, que está dizendo aqui que tem um sono perfeito porque sempre respeitou o corpo dele. Maravilha, Ney. É isso aí, você está certíssimo. Um abraço para Maria Trevisan, Angelina Veríssimo de Salvador, na Bahia, para Nara Araújo, para Neuza Borges, para a Valquíria Figueiredo e também para Lucimar Medeiros. Grande abraço para Marli Alves, Zenaide Nunes Nena, Sérgio Ferreira da Cruz, Marta Pereira Souza de Lagoa, na Paraíba, Zélia Castro, Fernando Correia, Will Iassu e também Elande D'Amico. O Will Iassu está perguntando: doutor, sei que não tem nada a ver, mas o que você me recomenda para aliviar dor de dente? Will, tá vendo isso aqui? Cravo da Índia. Excelente para você
melhorar a dor de dente. Obviamente que você vai ter que procurar o dentista e investigar o que está causando a dor de dente. Mas o cravo da Índia é uma ótima opção aí para controlar os sinais e sintomas, ok? Um abraço para Eliande D'Amico, para Maria Aparecida Pereira, para Maria de Fátima Macedo. Aí o Will falando do cravo da Índia, isso aí mesmo, Will. Um abraço para Maristela Guimarães Andrade, para Nilva Moreira, para Ruth Oliveira, para Marlene Severo, para Neuza Ravaiane de Oliveira, para Sônia Marília Junqueira Chaves, para o meu querido Felipe Alves da Silva, que já compartilhou. E, pessoal, se você ainda não está inscrito no canal, aperta esse botãozinho aqui de se inscrever e venha fazer parte da família do canal do Dr. João, tá bom? Estamos aí em busca dos 1 milhão de inscritos e eu conto com você para realizar esse meu sonho, né? Tô sendo um pouquinho egoísta aqui, tô te pedindo uma coisa para realizar o meu sonho. Então, se você ainda não é inscrito, se você me assiste aqui há mais tempo, se você tá aqui pela primeira vez e gostou do conteúdo, aperta aqui embaixo que você não vai se arrepender e também ativa o sino das notificações, tá bom? Um abraço para Eliette Pinto, para Artiva Goldel, para Marli Vitor da Silva, para a... Só um instantinho. Para a Marta Pereira Souza eu já mandei, Zélia Castro, para o Fernando Roberto Menezes dos Santos de Belém do Pará, para Cássia Pedreira, minha amiga Cássia, lá da Bahia, dizendo que hoje é aniversário dela. Cássia, um beijo, feliz aniversário, muita saúde, muitos anos de vida e muito tempo aí pela frente para você continuar acompanhando aqui e cuidando da sua saúde, que é o que realmente vale. Então, ó, desejo um ótimo dia aí pra senhora, que a senhora aproveite, curta bastante ao lado de quem ama. E é isso. Feliz aniversário! Um abraço para a Geni Silva de Caruaru, Pernambuco, para a Neuza Borges do Rio de Janeiro, para a Aurelina Bonfim, Elisete Vitório de Santa Catarina, Geni Silva, Eliette Pinto, Elisete Doratioto. Doutor, estou com muitas dores em uma das pernas, a direita. Tenho receio de ser algo mais grave. Qual é o exame que devo fazer para saber o que pode ser? Elisete, a gente tem que ver se essa dor está acompanhada de algum outro sinal ou sintoma. A perna está ficando mais inchada, está ficando mais vermelha. Tem alguma diferença comparando com a perna esquerda? Então, assim, eu recomendo que a senhora busque atendimento, né? Porque aí o médico vai poder te examinar, vai poder entender o que está acontecendo e aí vai saber qual é o melhor exame a ser solicitado, tá bom? Dor na perna direita pode ser muitas coisas. Pode ser desde um mau jeito que a senhora deu, muscular, até uma trombose. Então tem que investigar, tá bom? Um abraço para a Leila Luna, para o Ednilson Botelho de Volta Redonda, para a Zeni Carvalho de Salvador, para Maria de Fátima Macedo, para Célia Maria Silva Gomes, para Marlene Severo que está falando aqui, doutor, trato ansiedade generalizada desde os 34 anos. Hoje, com 67 anos, trato com Rivotril 4mg por dia. Tomo remédios para dormir. Marlene, recomendo que a senhora clique aqui no primeiro link da descrição e avalie a possibilidade de iniciar um novo tratamento, que vai gerar menos efeitos colaterais, que não vai gerar dependência, então pode ser uma boa aí para a senhora, tá bom? Um abraço para a Maria Rosa, para Vera Lúcia Cavalcante Vilas Boas, para Jacira de Oliveira de Itaguaí, para Helena Eltz e para Conceição Araújo. Um abraço para Fernando Roberto Menezes dos Santos, que eu já mandei, para a Meire Souza do Piauí, para o Arley Machado, para a Marli Alves e para a Zoraide. Adoro seus vídeos e gostaria que falasse sobre tratamento para diabetes, hipertensão com insuficiência renal. Tenho 84 anos, nota 1000 e sou de Copacabana. Zoraide, minha querida, um grande beijo para a senhora. Olha, nós temos vários vídeos aqui sobre diabetes, sobre produtos que a gente pode utilizar para melhorar o controle da glicemia, que também podem ajudar a melhorar o controle da pressão. O que a gente tem que prestar mais atenção no seu caso é em relação à insuficiência renal. Porque se for uma insuficiência renal grave, uma doença renal crônica grave, isso vai contraindicar alguns alimentos, vai contraindicar alguns suplementos. Então esse é o ponto que a gente tem que ter mais cautela, tá bom? Mas nós temos vários vídeos aqui. Tenho certeza que se a senhora buscar aqui na nossa lista, a senhora vai ver formas naturais de controlar a pressão arterial, formas naturais de controlar o diabetes, alimentos que vão ajudar na saúde dos seus rins. Então, ó, o que não falta é conteúdo para essas queixas que a senhora está falando aí, tá bom?
Um abraço para a Helena Alves, que está sumida aqui, lá de Caxias, no Maranhão. Um abraço para a Marlene Prado, para a Maria Aparecida Pereira, da cidade de Sengés, no Paraná, para a Ana Pereira, para Guiomar Silva Rodrigues, de Porto Alegre, e para a Serafina Zandamela. Pessoal, e também para o Celso Souza, de Salvador, na Bahia, o que melhora a dor no ciático. Celso, vamos entender o que é essa dor. Será que realmente é uma hérnia que está causando essa dor, que está pressionando o seu nervo ciático? Ciático é alongamento, fortalecimento muscular, uma alimentação anti-inflamatória, controle do peso, controle de algum outro problema de saúde que possa agravar as dores, né? Diabetes, pressão alta, colesterol alto. Basicamente é isso. Fisioterapia, tá? Mais uma vez, fortalecimento muscular, alongamento. Então esse aí é o melhor tratamento para a dor no ciático. Um abraço para o Dalmo Xavier Mendes e para a Maria da Glória Lima. Pessoal, é isso, hein? Essa live aqui acabou, mas que eu vou curtir meu sabadão, pegar uma praia, pegar um sol, fazer uma vitamina D, mas a sua trajetória aqui no canal, rumo à sua melhor versão, rumo a uma qualidade de vida maior, ainda não acabou. Porque eu separei 2 vídeos que vão ser fundamentais para você que quer ter mais saúde. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e assista esses vídeos que eu separei para você. Esse vídeo aqui, sobre uma bebida que pode ajudar a reduzir o açúcar no seu sangue, e este vídeo aqui sobre sinais e sintomas de deficiência de vitamina B12. Um abraço para Sueli Santana e Aparecida Azevedo e um beijo para todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Amanhã estarei de volta. Fui!